Olá, prevencionistas! Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Tem Segurança. Eu sou Darcy Mendes, sou Tec Segurança, formado em Gestão Ambiental e também sou editor do blog Tem Segurança e deste canal. Neste vídeo falaremos sobre as 10 dicas para se dar bem em um treinamento de segurança, sendo você um instrutor, obviamente. Vamos ao vídeo! Uma das atividades do Tec Segurança, como todos nós sabemos, é fazer os treinamentos para os funcionários, seja integração, seja outros tipos de treinamento. Essa é o feijão com arroz para o Tec Segurança. Depois de 24 anos trabalhando nessa área, e muito tempo eu passei em salas de treinamento, eu tenho algumas dicas que podem ajudar muito para quem está começando aí, né? Quem já está encaminhado aí já tem as suas estratégias e tal, né? Mas quem está iniciando, está começando numa empresa aí, ainda tem aquele receio tal, com os treinamentos, né? Então essas dicas vão ajudar bastante. E a última dica é a melhor de todas. Vocês vão ver aí. Bom, esse vídeo que eu estou fazendo é baseado num texto que está lá no meu blog, né? Como quem me acompanha aqui sabe, que eu tenho um blog Tem Segurança. E esse texto eu escrevi lá em 2013, né? E era uma época que eu estava fazendo muito treinamento. Cerca de 80% do meu tempo era um treinamento, sala de treinamento. Então eu tenho bastante dicas aí, né? Lógico, tem mais, mas eu listei 10 que eu considero importantes. E essas dicas são tão boas que eu poderia cobrar por isso, né? Mas é brincadeira, eu não vou cobrar nada não, né? Então tá aqui no YouTube aí, quem vê o vídeo até o final vai saber as dicas, né? Vai poder usar no seu dia a dia. A primeira dela é: conheça a fundo o assunto do treinamento. Isso é primordial. Você não pode ir para uma sala de treinamento, fazer um treinamento sem conhecer o assunto a fundo. E a fundo que eu digo é saber tudo sobre o treinamento. Inclusive saber o que vem no próximo slide que você vai passar. Então isso é primordial. Então conhecer o conteúdo do seu treinamento é a primeira dica que eu dou. Se você está com aquele receio, estude bem o tema antes de começar, antes de partir para um treinamento. Os treinamentos de segurança são muito conhecidos, né? Então é fácil você se preparar para isso, né? Veja bem, decorar datas, essas coisas que você vai citar no treinamento, pode não ser legal, porque você pode citar alguma data que você não lembra direito ou confundir algumas datas. Então se você quer citar datas, eu aconselho, né, você colocar nos slides. Coloca essas datas lá no slide, né? E número de leis, tal, né? Coloca tudo no slides. Assim você não corre o risco de errar, né? Com o tempo você vai decorar tudo isso e talvez você nem precise ler mais no slide, mas eles vão estar lá para quem estiver olhando. Segunda dica: faça uma boa apresentação, seja ela em PowerPoint ou qualquer outro aplicativo que você utilizar. E fazer uma boa apresentação um PowerPoint ou qualquer outra plataforma ou um aplicativo, né? Você precisa conhecer essa plataforma. Se for o PowerPoint, por exemplo, você precisa conhecer, saber trabalhar com o PowerPoint. Se você não sabe, então, a primeira coisa é aprender a trabalhar com o PowerPoint, utilizar todos os recursos possíveis, enfim, saber trabalhar com ele. Essa é a segunda dica. A terceira dica: conheça bem o local e os recursos para a sua apresentação. Se for a primeira vez que você for fazer um treinamento em algum local, a minha dica é: vá até o local, veja o local em si, os recursos disponíveis, enfim, isso vai te ajudar a planejar o seu treinamento, a forma que você vai passar esse treinamento. 4. E aqui é uma dica importante: cuidado com o PowerPoint em excesso ou com slides em excesso. Encher de coisa no slide, figuras e mais aquilo e ninguém vai ler isso aí. Então tome cuidado com isso aí, né? Como eu falei, né, boa parte do meu tempo aí eu passei em salas de treinamento. E uma das coisas que atrapalha bastante, né, no treinamento, né, você encher de coisa para as pessoas lerem. Tem que ler, não ficar lendo um slide. E você não vai lembrar de tudo que você escreveu lá, você vai acabar tendo que ler.
Se realmente for necessário ter um texto no slide, peça para os treinandos lerem, porque aí cada um lê um trechinho e não vai ficar tão pesado. Caso contrário, o treinamento realmente vai pesar. Se você lendo tudo aquilo lá, vai acabar tendo que ficar de costa para os treinandos. E isso não é legal. Então cuidado com o seu PowerPoint. Põe só o necessário. O restante deve estar na sua cabeça aí, né? Que você estudou bastante para isso. Beleza? Quinto. E aqui é um dos itens aí que eu considero bastante importante, que é a questão de arrogância demais vai atrapalhar. Você achar que é o sabe tudo vai atrapalhar seu treinamento. Da mesma forma que humildade demais também atrapalha. Então, o que eu considero aqui como uma arrogância que atrapalha? Você deve conhecer o tema, obviamente, né? E isso tem que ficar claro que você sabe do que você está falando. Mas nem por isso você é o único que sabe ali. Pode ser que tenha alguém na sala, ou vários até, né, que sabe um pouco sobre o assunto, ou até igual você, né, sobre o assunto. Pode ser que tenha lá na sala de treinamento um técnico de segurança formado já, um engenheiro de segurança, e você está fazendo uma integração e tal, né? Então, não queira ser o cara que sabe tudo. Se você perceber que tem alguém que sabe sobre o assunto, utilize isso a seu favor. Tá? Peça a cooperação dele e tal, né? E o treinamento vai bem. Quanto à humildade, que é ser humilde demais, né? Eu estou aqui para aprender com vocês, porque isso não precisa nada disso. As pessoas têm que saber que você está ali, porque você é capaz, que você sabe o que está fazendo. Claro que tem que ter a humildade de entender que tem pessoas lá que sabem, pode saber igual a você, que eu falei no item no caso da arrogância aí, né? Sim, pode ter pessoas que sabem igual a você, ou, não sei, talvez até mais, né? Pode ser que exista. Mas, então ser humilde é reconhecer isso. Mas humildade demais, achar que você... Não, porque aqui eu aprendo com você, não sei o que lá. E a gente aprende mesmo com os treinandos. Isso é verdade. Mas não precisa você ficar repetindo isso toda hora, né? Então cuidado com isso aí, né? Ser arrogante demais não é bom. E ser humilde demais também pode atrapalhar o seu treinamento. E vamos aí para o sexto item. Eu estou lendo aqui, tá? Porque eu escrevi esse texto em 2013, então eu não lembro todo, né? E no sexto item, eu coloquei com os horários. E o horário vai desde a sua chegada no treinamento, que eu recomendo meia hora antes, porque se der algum problema lá com o equipamento, você vai ter tempo para corrigir. Horários de volta do almoço, horários de saída para o almoço, horário de volta para o almoço, os horários para os coffee breaks lá, né? Enfim. Qualquer coisa que exista um horário para saída ou parada, esses horários tem que ser rígidos. Você não pode ficar abrindo exceção, né? Por exemplo, volta do almoço, 13 horas. E aí não chegou alguém lá e você fica esperando. Não, quem estiver na sala vai saber, vai aprender o que você está falando. Quem chegar atrasado, problema de quem chegou atrasado, né? Então os horários valem não só para você, mas valem para todos, né, que estão na sala. Isso puxa já o sétimo item, que eu considero um item bem legal e que deve ser feito no início do treinamento. Deve ser, eu considero, o primeiro slide do seu treinamento, que são as regras. Isso eu estou falando para um treinamento de longa duração, sei lá, de um dia, uma semana. E essas regras então devem ser descritas. Todas elas, tais como o uso de celulares, banheiro, conversas paralelas, né? Isso deve ficar claro que tem que ser evitado. Perguntas, você deve definir se deve ser durante o treinamento ou no final do treinamento. Então essas regras devem estar prontas, né? E aí depois de você apresentar essas regras, itens por itens, lendo uma por uma, né? Para o pessoal, pergunte se todos concordam com o que está escrito, ou se tem alguém que quer mudar alguma coisa, quer acrescentar uma nova regra. Já aconteceu comigo, eu ler as regras e podia pôr tal coisa também. Legal, todo mundo concorda com isso? Concorda. Então você acrescenta mais um item nessa regra sua lá. E depois que todo mundo concordou com a regra, aí sim, aí você vai fechar um contrato com a sua sala, né?
com o pessoal, e aí tá batido o martelo. Então, a partir daquele momento, tudo que você leu ali, que todos leram junto com você, passou a ser as regras para esse treinamento. Então, defina isso. Tá? Oitavo, brincadeiras. Cuidado com as brincadeiras. E eu estou falando isso do instrutor para com os treinandos. Porque é comum em uma empresa você conhecer muita gente. E às vezes você tem amigos que estão no treinamento, né? Pessoas que você tem mais intimidade. Nesse momento, não existe isso. Tá? Então não pode haver brincadeiras, tá, no meio do treinamento. Então você vai tratar todo mundo de forma igual, né? Não como se estivesse numa festa com um lá, né? O campo de futebol, sei lá eu, né? Mas você vai tratar todo mundo igual. Não chame ninguém por apelido, a não ser que a pessoa tenha definido lá no seu crachá. Eu fazia isso, dava um crachazinho para cada um e cada um escrevia seu nome, porque às vezes eu não conhecia todo mundo, né? Às vezes era integração e aí realmente eu não tinha como saber o nome de todo mundo. E aí cada um escrevia o nome ou o apelido, eu deixava isso em aberto. Escreva aquilo que você mais gosta de ser chamado. Ah, você gosta de ser chamado pelo seu nome? Beleza, põe seu nome. Ah, não, eu gosto de ser chamado pelo apelido. Então, põe o apelido. E aí, nesse momento, a partir desse momento, então sim, você vai chamar a pessoa pelo que ela escreveu ali no seu crachazinho, ou está lá em cima da mesa. Tranquilo, sem problema nenhum. Mas fora disso, não. Não chame ninguém por apelido. E eu tenho aqui, abrindo aspas aqui das 10 dicas, eu tenho aqui algo que aconteceu quando eu estava no ginásio, no antigo ginásio, né, que hoje nem existe mais. E um professor chamou um aluno de Cebolinha. Precisam ver o que aconteceu nessa sala de aula. Esse moleque virou lá E ele era um cara quieto, ele não era de ficar falando, ele era um garoto sério. A gente tinha lá na faixa dos 14, 15 anos. Ele era muito sério. Quando o professor chamou ele de Cebolinha, porque ele tinha um cabelinho assim, evitadinho atrás aqui assim, foi assim, foi um negócio muito chato que aconteceu, porque ele xingou o professor, ele não simplesmente ficou bravo, não, ele xingou o professor mesmo, ele falou coisas que... Bom, enfim. Então, cuidado com brincadeiras em sala de aula. 9. Agradecimentos. Ao final do treinamento, agradeça aos participantes e deixe todos os seus contatos. Lógico que eu estou falando aqui no caso de um treinamento que você é um consultor, por exemplo, você está lá com uma empresa de consultoria. Se você trabalha na própria empresa, isso não é necessário, mas eu gostava também de deixar lá meus contatos. Principalmente porque eu tinha lá algumas coisas que eu gostava de fazer, então eu deixava os meus contatos. Enfim, mas agradecer aos treinandos é muito importante. E eu tinha uma forma legal de agradecer, isso em treinamentos longos, tá? Durante o treinamento eu fazia muitas fotos, quando eles estavam fazendo as atividades lá que tinha nos treinamentos, né? Então eu fotografava tudo aquilo, né? E durante a semana lá que eu estava fazendo esse treinamento, que era um treinamento de uma semana quase, né? De integração principalmente, eu montava uma apresentação com aqueles momentos que aconteceram durante o treinamento, momento de descontração, momento do café, enfim, eu fotografava tudo e eu montava isso de uma forma bem legal, era um vídeo de motivação. E isso era a última coisa que eu passava no meu treinamento. Depois que eu encerrava o treinamento, eu falava, agora eu tenho algo aqui para vocês. E o pessoal adorava aquilo. Quando terminava o treinamento, o pessoal levantava, aplaudia, né? Eles gostavam de se ver ali na tela, né? Fazendo parte da empresa, né? Então faça isso, agradecimento. Então esse foi a nona dica que eu dei. E a 10ª, eu não vou dar dica nenhuma, a 10ª dica. A 10ª dica eu falei que seria mais importante, vocês vão fazer. Então você acha que deve... por mais alguma coisa, essa é a sua. Pode até deixar nos comentários aí a sua 10ª dica e tal, né? Se você quiser, né? Eu tenho uma dica legal aqui. Põe no comentário mais uma dica aí, né? Para completar as 10 aí. Eu só coloquei 9, né? E as 10 fica por conta de vocês. Então essas são as 10 dicas que eu tenho aí, depois desses 24 anos fazendo treinamento. Quase que semanal, em algumas épocas era semanal mesmo, direto mesmo, né? E aí eu aprendi bastante com esses treinamentos, né? Lógico que aqui foram só 10, mas tem muitas coisas aí.
Então é isso aí. Se você gostou do vídeo aí, deixa um like, se inscreva se não for inscrito, para ajudar a gente aí. Divulga também o vídeo, né? Beleza, pessoal? Valeu aí, até a próxima.